Olá, me chamo Kleber Pereira de Almeida, sou profissional da área de tecnologia da informação. E aí, você já pensou em desenvolver um sistema, um site, um programa que seja aí como você queira chamar, uma aplicação web e entregar para um cliente? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Então, se a resposta foi sim, ou se você quer apenas entender como que funciona esse universo, pelo menos parte dele, tá? Fica aí nesse vídeo, vai ser bem interessante. Vou mostrar na prática como que eu realizo algumas atividades aí relacionadas à área de desenvolvimento de sistemas. Então é o seguinte, pessoal, já vou pedir desculpas aqui antecipadamente, eu estou gripado, estou fanho, estou até usando o microfone de lapela aqui para facilitar aí o áudio para vocês. Ele vai ficar um pouquinho mais baixo, porque eu tô com a garganta ruim, mas enfim, vai dar tudo certo aí, beleza? Sem mais delongas, já dei minhas desculpas aqui. Vamos lá. Pessoal, se você quer trabalhar com sistemas, desenvolvimento de sistemas, ou se você já começou a trabalhar na área e você tem aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha que é assim, e aí? Porque eu ouço muito essa pergunta, principalmente dos mais novos que estão ingressando no mercado. Eles perguntam assim, Kleber, você é desenvolvedor front-end ou back-end? Aí, meu querido, eu vou te dar uma bela de uma resposta aqui, tá? Não sou front-end, não sou back-end, não sou DBA, não sou design UX, design UI, e aí vai ramificando aí, né? Não sou tester, eu sou tudo isso, entendeu? Eu sou full stack. E se você não entendeu nenhuma dessas terminologias que eu te falei, muito bem, continue assim, não queira entender. Não queira entender. E se você entendeu e você está se perguntando, onde que eu começo? Cara, comece fazendo tudo. Porque eu, por exemplo, eu equipe, eu não tenho uma equipe, tá? Eu voo solo, eu trabalho sozinho. Então eu preciso passar por todas essas etapas, tá, gente? Então esqueçam isso. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas eu pretendo trabalhar numa grande corporação aí, então eu gostaria de saber onde eu começo. Eu quero pegar uma área dessa e começar. Cara, por mais que seja numa grande corporação, como é que você trabalhando só com front-end, você é um design de experiência do usuário, um design de interface do usuário, como é que você vai entregar um conteúdo para o seu cliente, sendo que você precisa primeiro interligar isso com o back-end, com quem vai fazer a lógica da programação. Você precisa entender a lógica, para você não dificultar a vida do cara que trabalha no back-end e vice-versa. O cara do back-end também precisa entender um pouco do front, para ele também não dar uma solução que de repente vai dificultar a vida do front-end, né? Fazer o front-end elaborar um formulário lá que planta bananeira vira mortal, entendeu? Você tem que saber simplificar as coisas, né? Claro, tem um papel do analista aí para intermediar. Por isso é importante, você precisa participar de cada uma dessas etapas. Aí, claro, depois de um tempo que você não for mais júnior, não for mais estagiário, você pode começar a se especializar numa dada área se você for trabalhar numa grande corporação. Agora, se você é assim como eu, é full stack, você é eu-keep, você trabalha sozinho, vou te dar uma dica. Você vai sentar com o seu cliente, você vai entender a necessidade dele, então você vai fazer o papel de analista. Você vai elaborar fluxograma, você vai elaborar prototipagem, seja ela de baixa, de alta fidelidade, aí você define a metodologia. Você vai elaborar casos de uso, aí você também define a metodologia da diagramação, aí dos diagramas. Você vai fazer tudo, toda essa etapa. Você vai fazer regras de negócio, requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Estou falando grego para ti, então começa a desenvolver um sistema. Tudo isso que eu estou falando você vai ver que existe. E você vai ter que saber fazer cada etapa dessa. Tá? Para daí sim você começar a desenvolver o front, desenvolver o back-end, desenvolver ou interligar, fazer a parte de DBA, fazer a administração do banco de dados. Né? No front-end você vai ter que trabalhar hora como design UX, hora como design UI. O que é isso, Kleber? Vai pesquisar, vai estudar, você vai entender tudo isso daí. Tá?
você vai ter que fazer a entrega para o cliente, você vai ter que fazer testes antes, você vai ser o tester, você vai fazer testes antes. E aí, caixa branca, caixa preta, caixa cinza, né, como alguns usam, você vai ter que fazer tudo isso, cara, todos esses testes. Então você precisa entender cada uma dessas etapas. E se você não entendeu alguma dessas etapas que eu citei aqui, que são poucas, mas são etapas, algumas até fundamentais, né? Modelagem do banco de dados, por exemplo, né? E aí, você vai fazer na modelagem, você vai fazer o a entidade relacionamento, é um banco de dados relacional. Você tem que participar de cada etapa dessa, tá bom, gente? Dito isso, eu quero que você quebre esse paradigma. Quebre não, ultrapasse esse paradigma de querer pegar só numa área, de sempre que você vai conversar com um cara que desenvolve, você ficar perguntando se ele é front, se ele é back. O mundo é muito mais que isso. Não é só front-end e back-end, não. O mundo é muito mais que isso. O eu-keep você tem que fazer tudo, cara. Você tem que fazer tudo. Prova disso é o que eu faço. Eu faço tudo, tá? Todas as etapas aí. Beleza? Vou mostrar agora qual é o contexto em que eu estou inserido aí, para que vocês possam entender como que a gente chega na parte de manutenção do sistema. Bem, pessoal, então assim, ó, a primeira etapa quando se vai realizar uma manutenção do sistema é você acessar o sistema, vai ter uma área que você programou lá, uma área onde você marca que vai fazer a manutenção do sistema e dá um salvar. Feito isso, quando o seu cliente for tentar acessar o sistema, ele vai ser redirecionado para essa área, tá? Então eu vou fazer uma simulação aqui de redirecionamento para essa área. Tá? Então essa é a tela, por exemplo, de redirecionamento. Ó. Então nela consta o que nós vamos fazer, analisando o desempenho do sistema. Nela consta a previsão de retorno, tá? Aqui eu coloquei na data de hoje, no máximo horário possível, 23h59, mas bem antes eu já quero ter resolvido isso aí. E a versão do sistema que nós estamos trabalhando nesse momento, tá? Então aqui é uma área de redirecionamento, onde o usuário não consegue fazer login, não consegue fazer nada, tá bom? Ele apenas vai ver essa imagem aqui. Feito isso, a segunda etapa é a de backup, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, a de backup, só que eu vou ocultar aqui os dados, tá? Porque eu não quero expor aqui o sistema de hospedagem que eu utilizo, tá? Por questão de segurança aí. Mas o que acontece? Nós vamos entrar aqui nessa área e aí nós teremos aqui, ó, backup, cópia de segurança, tá? Aí onde você hospeda o seu sistema. Nesse meu aqui eu tenho um backup full, ou seja, ele faz o backup tanto do banco de dados quanto dos arquivos do sistema, ou individual. Eu prefiro individual, então eu clico aqui, baixar diretório inicial. Aí eu crio lá. Eu tenho uma pasta no meu computador onde eu armazeno essa versão, né? Fiz o download, eu coloco lá a versão do sistema. Nesse caso aqui eu estou na release 7.2.4 beta, sistema, salvo na pastinha. Aí aqui é o do banco de dados, que é o mais importante, né? Mas enfim, o banco de dados que é onde estão salvos todos os dados dos consumidores do meu cliente lá. Então a mesma coisa, banco de dados, versão tal, na data tal. E não fica só por aí, porque o meu computador pode dar problema, né, enquanto eu estiver fazendo essa manutenção, essa análise. Então também é sincronizado com o Google Drive para fazer o envio desses arquivos. Caso dê problema no meu dispositivo, eu tenho até as 23h59 para pegar um outro computador. Então eu possuo um notebook aqui de backup, né? Aí eu acesso esse notebook, vou lá, baixo esses arquivos do andamento no trabalho. Vocês perceberem a importância? Isso tudo a gente tem que deixar tudo prontinho para que não haja imprevistos, tá? Outra coisa, eu recomendo que antes de você parar na etapa de manutenção, você verifique todos os softwares que você vai utilizar, porque eles pedem atualizações.
Então, por exemplo, eu uso NetBeans IDE como, né, ideia de desenvolvimento aí. Então sempre abra ali a sua ideia de desenvolvimento, veja se não vai pedir atualização. Eu utilizo também o FileZilla para fazer a transferência dos arquivos. Eu sei, você deve estar perguntando, Claire, por que você não faz tudo pelo NetBeans? Não gosto. Eu sei que dá para fazer por ele, mas não gosto. Então também abre o FileZilla, atualiza, tudo atualizadinho, aí você pode partir para as etapas da manutenção, tá? Então a primeira etapa é inativar o sistema para o nosso cliente, a segunda etapa é de realizar o backup, porque se der algum problema aí no decorrer do processo, você pode restaurar e o seu cliente não vai ficar insatisfeito com o seu serviço, né? Terceira etapa, fazer a análise, tá? Então aqui a análise do sistema, vou fazer aqui para vocês verem. Então a minha cliente falou que estava lento, tá? A análise é bem simples nesse contexto aqui. Eu pressiono a tecla F12, estou utilizando o Chrome, está lá no meu requisito não funcional de que o navegador deveria ser o Chrome, preferencialmente, mas que o sistema também funcionaria no Firefox. Então, ó, percebam, lá no planejamento eu já tive que prever isso, tá, gente? Já tive que prever isso. Aí aqui a métrica é bem simples, tá? Eu vou lá em... vocês vão estar nessa tela aqui de Elements, provavelmente. Eu vou aqui em Network, porque eu quero ver a performance da rede, tá? Então eu vou em Vendas, registrar vendas, por exemplo, tá? Então eu clico aqui na minha primeira linha. Então aqui eu vejo a métrica, né? Então time. Então eu cliquei aqui na primeira linha, que é a página que eu estou analisando, né? Na aba Network, nome é a primeira linha. E aqui eu não sei onde estará, mas vocês veem em Timing. Aqui em Timing, então, ele me dá ali o final, né? Ó, em negrito ali embaixo, né? Explanation ali. 1,22 segundos para acessar essa página, tá? Então eu vou fazer uma simulação aqui. Vou comprar 20 produtos desse, adicionar. Ó, recarregou minha página. Aí aqui embaixo ele já adicionou na comanda 20 produtos ali. E já me dá o total que tem que pagar. Então aqui eu repito o procedimento. Volto aqui, né? Ó, 1,22 segundos. E eu faço isso para todas as etapas da venda, porque depois disso eu vou clicar em fechar comando. Não vou fazer isso agora, porque senão eu vou realizar uma venda efetivamente e nós não estamos mais em testes, tá? Então eu fecho a comanda, vai para a próxima etapa que eu tenho que escolher o cliente, tá? Vou mostrar para vocês aqui quais foram os tempos, tá? Eu coloco aqui nas atualizações do meu sistema, eu sempre coloco aqui o resultado, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, né? Então vamos lá. Então eu fiz um analisado o registro e alteração de produtos. Eu analisei e deu 1,08 segundos. Analisado a etapa 1 de vendas, deu 1,22 segundos. É exatamente o que deu agora há pouco também, né? A etapa 2 também deu 1,22 segundos. A etapa 2 é onde a gente escolhe para qual cliente a gente quer fazer essas vendas dessa comanda, né? Aí na etapa 3 deu 826,69 milissegundos, que é a etapa onde eu escolho o pagamento, se vai ser realizado à vista ou se é um pagamento a prazo. Aí eu escolhi o pagamento a prazo, porque daí ele armazena no banco de dados, né, que esse cliente está devendo tal dia, tal hora, tal produto, tal comanda. Então, quando é o pagamento à vista, ele também registra isso, né? Mas ele já encerra, né? Não fica em aberto isso. Aí a etapa 4 é a do comprovante, deu 930,75 milissegundos, gente. É menor que 1 segundo o acesso, tá? Que é a etapa do comprovante. E por fim, a etapa de impressão do comprovante, caso clique lá em imprimir o comprovante, né? Porque o cliente recebe por e-mail, mas se o cliente não tiver um e-mail cadastrado, ou enfim, você pode imprimir na impressora térmica lá
Então saiu 297,10 milissegundos para imprimir o comprovante. Quando eu clico ali, para ele abrir a página para imprimir o comprovante. E por fim eu realizei a exclusão da comanda número 6.350, que era a comanda de teste aqui. Por isso vocês entenderam por que eu não registrei então uma venda, né? Então, meus caros, realizando os testes aqui na minha casa, ele, ele atendeu o meu requisito não funcional, né? O requisito não funcional é de que seja menor que 5 segundos para realizar cada atividade dentro do meu sistema. E ele está atendendo aí esse requisito, tá? Em alguns sistemas isso pode entrar como requisito funcional, no meu é não funcional, tá? Eu sei que vocês podem estar questionando isso. Dito isso, o sistema digital, a minha aplicação web, ela não está apresentando nenhum problema de lentidão, certo? Kleber, como é que é o esquema de versionamento que você falou que ia demonstrar ali? Então, o esquema de versionamento é o seguinte, eu coloco o release é a liberação. Então, eu entrei para fazer uma manutenção hoje. O meu sistema estava na versão 7, por exemplo, release 7. Eu fiz a análise. Eu fiz alguma alteração no sistema? Se a resposta for sim, então ele vai para o release 8, a liberação 8. Se a resposta for não, ele continua na liberação 7, porque eu apenas fiz a análise, que é o caso de hoje. Eu apenas fiz a análise porque o sistema não apresentou nenhuma anormalidade, tá? De acordo com o projeto que foi entregue. Mas se tivesse, né? Se eu tivesse realizado alguma alteração, então ele iria para release 8, liberação 8. Então, R7, release 7, liberação 7. Significa que eu já fiz 7 liberações antes dessas, 7 alterações no sistema. Ponto. Depois é 2.4. Esse 2.4 é a versão da modelagem do meu banco de dados. Então, conforme eu fui desenvolvendo a aplicação, ou fui fazendo alguma alteração nela, se eu realizei uma alteração no banco de dados, que daí é uma alteração mais crítica, crucial, tem que ter mais cautela. Então, cada alteração no banco de dados, desde a 1.0, depois 1.1, 1.2, enfim, eu estou na 2.4 da modelagem do meu banco de dados. Então, aqui eu coloco qual é a versão de liberação e a versão no meu banco de dados. Isso me dá o versionamento do meu sistema. E ele está como beta. Qual é o requisito para o meu... eu tenho... do versionamento do meu sistema, eu utilizo a versão developer, dev, tá? Que é de desenvolvimento. Ou seja, enquanto o meu sistema não subir e for liberado para o meu cliente, enquanto ele estiver apenas sobre o desenvolvimento, né, sobre minha posse ali desenvolvendo, e ele não passar da etapa de teste, ele estará aqui como versão dev, tá? Que é a developer. Depois ele entra, quando eu faço a liberação para o meu cliente usar o sistema, ele já entra na versão beta, que ele já está online, hospedado, meu cliente já começa a lançar ali, né, os dados, as informações, então ele passa a ser a versão beta. Quando que o meu sistema sai da versão beta? Quando eu não precisar fazer nenhuma alteração, ou seja, quando eu não tiver nenhum release com um tempo menor que 3 meses de distância de um para o outro. Então, por exemplo, aqui nós estamos no release 7, na data 9 do mês 7. A alteração anterior ainda era o release 7, na data 24 do mês 5. Olha só, o meu sistema ele já pode sair da versão beta, ele já pode ir para a próxima. Mas isso vai depender dessa manutenção de hoje, já eu explico. Então, da manutenção anterior foi no mês 5 para o mês 7, dão 2 meses, 60 dias. Se eu finalizar essa manutenção por aqui, sem precisar fazer nenhuma alteração, a anterior foi lá no mês 2, em fevereiro. Então já deu os 90 dias. Dito isso, aí o meu sistema sai da versão beta, vai para a versão stable ou estável, tá bom? Que daí é uma versão
digamos que definitiva, né, estabilizada, onde não apresentou mais nenhuma inconsistência, problema, desempenho de qualquer coisa, segurança. E aí sim ele vai para a versão estável. A versão estável é uma versão que eu já posso ficar mais tranquilo, tá? Eu não preciso ficar acompanhando meu sistema diariamente, né? Como eu acompanho diariamente, depois semanalmente, mensalmente. Depois eu vou fazer só mensalmente, eu vou acompanhar ele, o desempenho e os dados. Então é assim que eu defino o versionamento do meu sistema. Existe sim um padrão, não me lembro agora o nome do padrão, mas existe um padrão de versionamento que muita gente utiliza, porém ele não, é como eu falei, ele não é adequado para todos os sistemas. Cada sistema tem sua particularidade. A minha metodologia é essa, você pode implementar qualquer outra metodologia, já utilizei outras no passado, tá bom? Então é isso aí, gente. Feito isso, e por que eu tô dizendo para vocês que não quer dizer que terminou por aqui, tá? Vamos lá. Analisamos, o sistema se desempenhou muito bem, está dentro do que a gente vendeu para o nosso cliente. Vou encerrar tudo isso aqui. E agora nós vamos fazer um bate-papo mais de perto. Então é o seguinte, né, meus caros? E aí, não apresentou problema, está dentro do projetado. O que a gente faz agora? A gente simplesmente liga para o cliente e fala, ó, tá tudo certo? Não, né? Então assim, ó, quando falamos de sistema, principalmente se você vai trabalhar na área, entenda que sistema não fique limitado só ao software. O sistema ele engloba todo um ambiente, os stakeholders, ou seja, eu que sou o desenvolvedor e o suporte para o meu cliente, o consultor, né? O meu cliente, que é quem alimenta esses dados no sistema, é quem vende os produtos e alimenta os dados do sistema. O consumidor dele, que é quem consome, vai lá e ele faz a fichinha, então recebe um e-mail com notificações, se já está pago, se não está pago. Você está entendendo? Esses são os stakeholders. Nós temos também que faz parte do sistema. O computador do meu cliente faz parte do sistema, a rede LAN dele, a rede MAN, o servidor de hospedagem onde eu coloquei o site faz parte do sistema. Então percebam que o sistema ele é muito mais do que só a aplicação web, tá bom? Quando vocês entenderem isso, vocês vão ver que o suporte ele não termina ali. E aí é que está o erro da maioria das empresas. Viram qual é a vantagem de você pagar uma mensalidade do sistema? Pagar mensal e não numa vez só? Porque o que acontece? Agora eu vou contatar o meu cliente, vou dizer a ele que os testes que eu realizei aqui, o software foi aprovado, não apresentou nenhuma anomalia, mas que nós precisamos resolver esse problema dele. E aí também tem uma outra vantagem de eu trabalhar na área de manutenção de dispositivo, de confecção de rede. Por quê? Porque eu tenho a expertise para poder apontar para ele onde está o problema para a gente resolver definitivamente esse problema. E como que a gente vai resolver? Eu vou ter que agendar com ele um dia para eu ir até o estabelecimento dele e nós vamos ter que fazer o uso no notebook dele. Provavelmente ele usa Wi-Fi. Gente, rede Wi-Fi possui muita interferência. Rede sem fio, né, de maneira geral. Aí tem que ver, às vezes o Wi-Fi do equipamento dele não é de alta velocidade, às vezes é uma rede de banda B, G, não é uma rede AC, por exemplo, mais recente, que trafega maiores dados, né? Então acaba que ele perdendo aí desempenho de tráfego de dados. Pode ser isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu notebook, que trabalha com 5G, então ele trafega na rede AC. Pode ser que o roteador dele não tenha a rede AC. E aí, não adianta o equipamento ter se o roteador também não é, né? O meio físico, né? A camada de enlace aí. Se você trabalha na área de suporte, essa primeira camada ela é importante, tá? Agora vamos supor, testei a rede Wi-Fi dele, não está perdendo pacote, está ótima, cobertura, o tempo de resposta. Aí a gente parte para o seguinte princípio. Pode ser que o problema seja no servidor onde está hospedado o site. Por quê? Eu hospedei de forma compartilhada. E de forma compartilhada, às vezes, ao horário de pico. Então, o sistema pode apresentar lentidão. Se for esse o caso, aí eu devo fazer a migração do plano dele,
pegar um plano um pouquinho mais caro, né? Vai ter que desembolsar um pouquinho mais, mas vai ter garantia de entrega, tá bom? Então vocês perceberam que a bola, a batata quente ainda pode estar na minha mão ainda, né? Outros desenvolvedores simplesmente fazem esse teste e acaba por ali e fala para o cliente, o problema é na sua rede e dá as costas para o cliente. E não é assim que você deve tratar, meu amigo. Aí você perde o seu cliente. Porque daí ele chama um técnico, um profissional da área, ele vai lá, faz todos os testes e fala, não, não. Esse problema não é na sua rede, é no provedor lá de hospedagem. Ou é na rota, por onde o caminho, né? Por onde esses dados vão, que está ocasionando essa lentidão. Então a nossa manutenção não parou por aqui. Prometo que eu volto com um vídeo depois só para dizer para vocês assim, ó, o problema era em tal lugar, gente. Prometo, tá? Mas por hora o problema não é conosco. Por hora, né? Hoje é um domingo, então talvez o fluxo seja menor mesmo. Vamos ver aí durante a semana, na hora do rush, no pega pra capar, como é que vai se comportar o nosso sistema, beleza? Meus caros, já ficou muito longo esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Se você quer adentrar na área, é uma área gostosa, é uma área legal, só que vai ter parte, conteúdo dessa área que vai ser chato, você não vai gostar, né? Eu, por exemplo, lembra que eu falei lá no início, não se apega a front-end, back-end. Ó, eu, por exemplo, eu gosto do back-end, eu gosto da lógica da programação. Só que assim, ó, ela por si só não me dá dinheiro, ela por si só não faz o meu sistema acontecer. Então, a necessidade é de que vocês tenham que fazer a parte chata da coisa, a parte projeto, a parte teórica, a parte maçante ali de modelagem. Ou, se você gosta disso, essa é a parte legal. A parte chata vai ser o desenvolvimento do front, do back-end, modelagem de banco de dados, né? Fazer o gerenciamento desse banco, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Pessoal, se eu ajudei vocês, se isso contribuiu aí no conhecimento de vocês, dá um joinha aí pra ajudar a gente. Se não, não precisa dar joinha, segue a vida e é isso aí. Valeu, até mais!